Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 19, o versículo 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Grande Criador, nós estamos aqui com a mensagem, com a Bíblia, mas carecemos sempre do Senhor, para que tanto nós como também nossos ouvintes sejam edificados nesta fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O seu nome é a palavra. Muito bem, daqui a pouco a gente chega lá para esclarecer sobre o seu nome é a palavra. Mas no Antigo Testamento nós encontramos Deus sempre escondendo o nome. Ele manifesta características, adjetivos, qualidade. Em Êxodo 3,14, e disse Deus a Moisés, quando Moisés perguntou, eu vou chegar lá no Egito, eles vão perguntar pelo seu nome, o que eu vou falar? Aí Deus diz, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou
me enviou a vós. Quero que vocês notem que tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, Deus tem o tempo de revelar o nome. No Antigo Testamento, ele teve o tempo de revelar o nome. No Novo Testamento, ele teve o tempo de revelar o novo nome. Isso deve ser guardado. Ele nunca chegou e disse, é isto. Quando ele dizia isto na palavra, era um adjetivo, era uma característica, era uma qualidade. Não era propriamente o nome. Isso que deve aprender. Se ele diz, eu sou o que sou, mas eu sou o que sou não é nome. Mas que é uma característica, é de eterno. A qualidade eterna. Eu sou o que sou. Em Ezequiel 39, verso 7, ele diz, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Então Deus está prometendo, eu vou fazer conhecido o meu nome. Moisés perguntou, eu já estou adiantando para vocês que eu vou fazer conhecido o meu nome. Outra vez, em Isaías 42, verso 8, ele traz uma qualidade, outra vez um adjetivo. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Senhor não é nome. Eu creio que essas coisas você só aprende através da inspiração, da mensagem, da Bíblia e da mensagem da hora. Se aprende. Então tudo isto é um adjetivo, é apenas uma característica. Eu sou o que sou, Senhor é o meu nome, e Senhor não é nome. Então Deus não estava revelando o seu nome, mas com promessa de que ele ia revelar. Ele continuaria ainda mostrando suas qualidades, para você entender o nome quando ele chegasse. Mas de forma simples. Em Isaías 52, verso 5, no finalzinho ele diz, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Tem hora que se pergunta, como você blasfema uma coisa que você não conhece? Certo? Então, mesmo Deus apresentando suas qualidades no Antigo Testamento, as pessoas estavam blasfemando por conhecer Ele como eu sou, por conhecer Ele como Senhor. E em Isaías 52, verso 6, ele esclarece mais. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Mas Moisés era dele, mas ele não podia falar o nome. Paulo era dele, mas ele não podia falar o novo nome. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, eram dele, mas ele não podia falar o seu novo nome. Assim era o nome no Antigo Testamento, que não era conhecido, e foi conhecido no Novo Testamento. Então, quando você chega ao Novo Testamento, você vai conhecer o nome. Mas antes de eu chegar lá, eu quero estudar com vocês aqui sobre o meu nome. Seu nome é a palavra. O nome tem um grande significado. E você pensa bem, o nome de Deus. Que significado tem? Eterno. Então tem um grande significado. Em Apocalipse 10, 13, nós encontramos, 19, 13. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Mas palavra de Deus também não é nome. Você vê como Deus vem. Isso daqui são expressões para o novo nome. Se você ler Apocalipse 19, não está com promessa do nome mais. Por quê?
porque a promessa do nome estava no Velho Testamento. No Novo Testamento, cumpriu a promessa do nome. Mas vamos ver, no Velho Testamento, alguns adjetivos, algumas qualidades do nome de Deus. E que você vai ver, foi chamado por nome. Mas era um adjetivo, não era o nome. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Joaquim, Pedro, Manuel, Jesus, não falou. E chamará o seu nome, maravilhoso. Mas maravilhoso não é nome de pessoa. Conselheiro, também não é nome, mas são adjetivos, isto é, qualidades. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está dizendo aqui, chamará o seu nome. Tem várias qualidades para você poder encontrar este nome. E ainda está no Antigo Testamento. Era apenas qualidade que ele mostrava, mas não podia revelar o seu nome, mas com a promessa de que o meu povo saberá o meu nome. Eu poderia dizer a vocês também, que nos dias da voz do sétimo anjo, o meu povo saberá o meu novo nome. Mas não pode saber antes. Mas eu quero saber antes, mas não pode. Você sabe que Jesus não podia dizer o dia e a hora. Ele diz, não sei. Oh, mas ele não é Deus. Você vai ver tudo na Bíblia, ele é Deus. Mas o que Deus tem reservado para um certo tempo, quando Deus está numa manifestação, ele não revela daquele tempo, ele só revela daquela manifestação. Ele veio com promessas do Antigo Testamento de revelar o seu nome. O meu povo, não o povo de Anás, não o povo de Caifás, o meu povo conhecerá o meu nome. Amém. Eu gosto dessas coisas, porque Isaías 7,14 ainda diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel também não é o nome. Ele estava dando alguns adjetivos, por que Emanuel? Porque quer dizer Deus conosco. Por isso que era Emanuel, mas não era o nome dele. Então nós estamos chegando no nome já estamos chegando. Vamos encontrar o nome dele agora. Por que não revelou no Antigo Testamento? Porque tinha que revelar no Novo Pacto. Por que não revela o novo nome em 7 eras? Porque tinha que revelar nos trovões. É isso que o irmão Brano ensina. Então aqui está, Mateus 1:20. Vamos ler já, 1:20, 1:21, 22, 23. É bom sabermos disso daqui. E projetando ele isso, quer dizer, José estava projetando deixar Maria. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Ele não tinha casado com ela ainda. Mas quando o homem dá a palavra para Deus, já está casado. Quando dá a palavra. Mesmo num tempo desse que o homem não tem palavra, mas Deus continua sendo a palavra. Entende? Se eu falhar na minha palavra, ele permanecerá na palavra dele, porque ele é a palavra fiel. O verso 21. Bom, não temos que receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí depois ele disse que Deus era pai dele. O irmão Branco fala sobre tudo isso. Mas era 2 pais, um chamado Deus, outro Espírito Santo? Não. Deus é Espírito. E se ele é Espírito, São João 4:24, ele é Espírito Santo. Então ela concebeu do Espírito Santo, do Pai.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? É interessante que eu pulei o nome. Eu li os versículos após, antes e pulei o nome. Aí você vai, Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás Emanuel. E dará à luz um filho, e o chamarás maravilhoso. Não, isso ele chamou no Antigo Testamento. Agora era a hora da manifestação. Deus mostra o seu nome quando ele se manifesta, quando ele está numa carne. Eu poderia voltar com vocês aqui em Êxodo para repetir o que vocês conhecem, mas é bom repetir por quê? Porque para Moisés, ele diz: eu sou o que sou, não falou o nome. Porque depois ele conversa com Moisés, em Êxodo capítulo 23, versículo 20 e 21, e diz para Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Moisés podia pensar: bom, agora ele já tem feito tudo através de mim, agora um anjo diante de mim. Você poderia pensar num anjo celestial. E olhe bem: para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Olha, eu vou mandar um anjo, não é você. Eu vou mandar um anjo para guiar vocês. Inclusive você, Moisés. Vou mandar um anjo. Só esse anjo vai te levar no lugar que eu tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Ele só diz: o meu nome está nele, mas também não fala o nome. Mas aqui ficou claro, porque Moisés teve a revelação, ele entendeu: o meu nome está nele. Aí você pega Números capítulo 13, verso 16, e você vai ver o que Moisés fez. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, que era aquele anjo. Eu vou mandar um anjo diante de vocês. Mas guarda-te diante dele, não o provoques a ira. Porque Moisés representava Cristo, Josué representava o Espírito Santo. E você sabe que o ministério de Moisés, para nós, também representou Cristo, na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Mas quando ele veio com o ministério de Josué, estava representando o Espírito Santo. Ele diz: o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não diz assim: o Brana deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não diz isso, porque não podia dizer. Não era Brana que era o Senhor Jesus Cristo. Era o ministério, era o Elias. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto quando as coisas são bem encaixadas. É com a própria Bíblia. Ela encaixa. Agora, eu vou mandar um anjo diante de vocês. Ele chama Oséias. E como Oséias, ele é salvação. Que Oséias quer dizer salvação. Então, eu não posso ir nele com esse nome. Para começar, você tem que notar aqui que você não pode provocar esse anjo. Não o provoques a ira. Porque ele não perdoará. E Cristo perdoa. Mas Josué não perdoará. E Cristo nas eras perdoou.
Mas quando ele saiu do trono, Josué, aí manifestou como Josué, não perdoará. Aí irmão Brana vem e prega almas que estão em prisão agora. Irmãos, é tão bom saber de que mesmo no tempo que ele diz, não perdoará a vossa rebelião, Deus tem um povo no qual ele já exerce autoridade sobre esse povo, vive neste povo que ele já o tem perdoado. Eu não estou atrás do perdão de Deus, eu já fui perdoado. Você já foi perdoado. Mas eu ainda vou falhar, mas eu já fui perdoado. Porque eu vou ficar doente, mas eu já fui curado. Entendeu? É assim. Então o meu nome está nele. Estou chegando ao lugar onde você vai descobrir por quê. Seu nome é a palavra. Porque o seu nome era eu sou. E não era nome. E o seu nome era Senhor, mas Senhor não é nome. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, mas não é nome. Por isso o seu nome é a palavra. É a palavra do dia. Você tem que saber naquele dia onde a palavra está, que está o nome de Deus. Se você não ver a palavra de Deus naquele dia, você não vê o nome. Você pode ver as pessoas que têm copiado a terceira etapa, mas não tem jeito de copiá-la toda, porque ela é completa, ela tem novo nome, ela tem a mensagem de uma só pessoa, e eles não conseguem engolir isso. E o meu povo saberá o meu nome, mas o meu povo também saberá meu novo nome. Mas se esse homem, o qual é o anjo que vai diante de vocês, e como Oséias, ele é Salvador, não pode ser só Salvador, tem que ter nome. Então, escuta. E a Oséias, filho de Num, chamou Moisés Josué. Josué quer dizer, Deus é Salvador. Iá é Salvador. Então aqui já estava o nome. Vocês notaram? E esse nome aqui estava apontando para o tempo do irmão Brana, do novo nome. Não era apenas salvação, Oséias, mas meu nome. E agora não é mais o nome, porque o nome nós já recebemos, já fomos perdoados, já fomos salvos, já fomos curados. Isso tudo tem que se guardar. Mas se precisa de um novo nome. Mas o novo nome também você vai encontrar um adjetivo. Você vai encontrar uma representação. A palavra. O verbo. Não é nome. Então eu quero que vocês notem, principalmente vocês trinitarianos, e da primeira e segunda etapa, e da terceira etapa pirata, eu quero que vocês entendam isto. Eu quero que vocês entendam sabendo que vocês não vão entender. Porque tem coisa que é semeado, mas a pessoa não vê aquilo. A semente está ali, brotou, mas elas não vêem. E nós estamos no tempo, não da semente ter brotado, nós estamos no tempo da colheita. O tempo da colheita identifica o pé da árvore. O fruto declara a árvore. A mensagem que você tem hoje declara a árvore genealógica. Se você for ver o que Cristo gerou, Irineu, Martim, Columba, se você colocar isso aí conforme a genealogia de Gênesis, você vai ver que é um gerando o outro. Você não encontra nenhuma mulher aí gerando ou gerada. Porque você vai também em Gênesis capítulo 5 e não encontra nenhuma mulher gerada, nem gerando. Mas Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maleleu. Maleleu gerou Jared.
Jared gerou Enoque. É uma genealogia. Paulo gerou Irineu. Irineu gerou Martim. Martim gerou Columba. Columba gerou Lutero. Lutero gerou Wesley. Wesley gerou Brana. Porque entre os pentecostais não houve um mensageiro. Porque Brana foi o mensageiro. Eles tiveram só um avivamento, mas Brana foi o mensageiro daquele dia. Amém? Aleluia. E este era o ministério de Cristo no irmão Brana. Quando o irmão Brana estava na era de Laodiceia, ele estava fazendo o papel de Cristo, Cristo nele, o mesmo que era Cristo em Moisés. Mas quando ele veio revelar os selos, já não era mais Cristo em Moisés. Agora, Brana tinha que tomar um outro ministério. Era Cristo em Josué. Ele tinha um novo nome, porque agora, guarda-te diante desse anjo. Não provoques a ira. Eu fico pensando, o povo da mensagem, tem uns que dizem, olha, temos que pregar aí o novo nome Brana, isso é do diabo. Será que eles não têm temor? Não será perdoado, não provoques a ira. O meu nome está nele. O nome de Deus não era Oséia. O nome de Deus era Josué. Tem que se entender isso. O nome de Deus não era Brana, era Bran. É hora que vem as inspirações e a gente tem que acompanhar aquilo ali. Você vai acompanhando, eu creio que isso daqui faz bem. Nós tivemos uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus não esclareceu como deveria ser batizado. Ele deixou aquilo ali para você olhar e ver as representações, os adjetivos. Então, esse daí só pode ser o nome dele, porque isso daí está falando de alguém maior. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Por que ele já não falou assim? Vai lá e batiza em nome de Jesus Cristo. Para ficar claro, não podia, tinha que deixar obscura a coisa. Deus é assim, ele fala através de sombras, até de paradoxos. Coisas que você não percebe, parece não ser verdade, parece estar chocando com a Bíblia. E Deus está falando através daquilo. Então, ele fez isso. E falou, vocês vão ensinar as nações batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora precisava do Josué. Se vocês notarem, porque até aqui vê o ministério de Moisés. Moisés. Estabeleceu normas, estabeleceu leis, como Moisés estabeleceu lá atrás. Mas Josué é diferente. E é o mesmo Deus, simplesmente mudando de máscara. Deus em morfe. Era Deus em morfe em Moisés. Deus em morfe em Josué. Deus em morfe em Moisés perdoava. Deus em morfe em Josué não perdoava. Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então nós vemos que o Espírito Santo, Josué, não Moisés, oh Deus, não Moisés, Jesus, o Espírito Santo, Josué, é que deixou para nós estabelecido o batismo da forma que tem que ser. Não é praticamente o Moisés, o ministério de Jesus. Mas Pedro chegou e ele, porque já tinha dito para ele, Jesus já tinha dito para ele, a hora que eu falo, talvez você pode confundir, eu falo Jesus, Moisés. Quando eu falar Jesus, você sabe, Moisés. Quando eu falar Josué, você sabe, é o Espírito Santo. Então, Jesus não pode falar claro para eles, dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão lá.
e batiza eles assim. Agora Pedro já tinha ouvido de Jesus. Então, Pedro, tem uma coisa: Satanás tem pedido para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas eu estou 3 anos no seu ministério, se eu falar uma palavra dessa. 3 anos eu não sou convertido? Não era não. Quando te converteres, confirma. Ele ia provar logo na frente, ele provava que não era um convertido, ele sacou a espada, cortou a orelha do outro. Mas quando te converteres, confirma teus irmãos. Em Atos 2:37, eles disseram: varões irmãos, o que faremos nós? Pedro já tinha convertido, porque em Atos 2 se recebe o batismo do Espírito Santo. Em Atos 2:37 mostra agora, eu sou convertido, eu vou agora confirmar. Aí Pedro diz: arrependei-vos. Não adiantava outro falar: Pedro, você não pode falar isso. Jesus falou que é quando você converter. Eles já sabiam, ele tinha convertido. Você só converte com a vinda do Espírito Santo. Você não converte dizendo: eu tenho Jesus em mim, eu tenho Moisés. Não. Você só se converte quando tem Josué, o Espírito Santo em você. E agora Pedro já sabia: já recebi o Espírito Santo, eu sou convertido. Agora vocês perguntam o que vocês vão fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eles não tinham nada claro até ali. Eles não tinham. Eles sabiam do nome como promessa do Antigo Testamento. Eles sabiam que o Espírito Santo já havia avisado que Jesus será o seu nome. Mas eles não sabiam, claro, a coisa para batizar em nome de Jesus Cristo. Eles não sabiam. Por não saber, você pode ver que formou durante as eras essa doutrina do batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma doutrina da Igreja Católica, que foi levantada no ano 325 depois de Cristo. Os apóstolos morreram, então aí a igreja levantou com essa doutrina e começou a batizar criança também, e cobrar por tudo que fazia. Não era assim no tempo de Jesus, Moisés, e nem no tempo de Josué, o Espírito Santo, quando caiu no dia de Pentecostes. Amém. Então, agora já se sabe o nome? Sim. Então vamos para um novo nome agora. Porque são coisas tudo simples, mas se você não tiver uma sequência de acontecimentos para você ver as qualidades desse Deus, as qualidades desse nome, aí as qualidades desse novo nome, que é do mesmo Deus. Só que entre os judeus ele chamou Jesus ou Yeshua, Yehoshua. Entre os gregos ele chamou Jesus. Em Roma ele chamava Jesus. E para nós no Brasil e para os portugueses chamou Jesus. Então não tem como mudar. Foi mudado lá na cruz, no capítulo, creio que 20, verso 29 de São João, foi mudado ali. Já foi escrito em 3 idiomas. Foi escrito no hebraico, no grego e no latim. No latim não estava escrito Yehoshua. Vocês, testemunhas de Yehoshua. No latim não estava escrito Yehoshua. No grego também não estava escrito Yehoshua. Só no hebraico. Porque Deus passaria de tratar com judeu para gentil. Então ele passou entre as nações. E você diz: mas o gentil é idólatra, mas você é o quê? Você não é um gentil? Agora é tempo de você saber que Deus está te salvando da idolatria, porque Deus está te mostrando agora nesse tempo, não mais o nome, e sim o novo nome.
Até o nome você pode encontrar. O nome, Jesus não era judeu nem gentil, mas o nome era de judeu. Agora, o novo nome não é de judeu. O novo nome é de gentil. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, você sabe, um gentil levaria seu nome. Amém? Então, agora, você não quer dizer que um gentil levou o nome de Jesus. Não, aí não, está errado. Eles querem pegar. Olha o que o irmão Brana diz, eu quero ler para vocês isso, porque isso vai ajudar bastante. São coisas conhecidas, nós já pregamos, mas é bom reforçar. O único lugar provido por Deus para adoração, 168, onde irmão Brana está comentando sobre Jesus e o Pai. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me têm recebido. Escuta aqui, é muito bom, deixa eu começar. O filho sempre toma o nome do seu pai, em todo caso. Eu vim à terra em nome de um Brana, porque meu pai era chamado Brana. Agora, você sabe que o irmão Brana era o único na família que tinha um H. Todos os demais, o pai dele era Brana, não tinha H. Mas o do irmão Brana foi posto um H. O pai dele fez isso lá no cartório. Na montanha estava o H, porque se não tivesse o H, Brana não era o mensageiro a nós, aos gentios, a esposa. Não seria, porque ele seria o número 6, igual Billy Graham. Aí teríamos 2 mensageiros para a igreja e nenhum para a noiva. Mas Deus tem um mensageiro para a noiva e para a igreja. Para a igreja está aí Billy Graham, com 6 letras, tratando entre as denominações, entre o Ló. Mas aqui tem o Bran. Amém. Lembra o significado de Bran? Sublime é o Pai. Você já pensou? Bran, sublime é o Pai. Está mostrando para você que Deus veio num homem, porque quem é sublime é Deus. Quem é Pai é Deus. E aí você tem que acompanhar um homem na terra que naquele dia tem também um adjetivo desse. Ele está como pai. Abraão era o pai das nações. Bran, pai das nações. Nações quer dizer gentios. Então tudo isso já tem acontecido. Então agora você preste atenção. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me têm recebido. Desejam ter a referência onde está escrito? São João 5,44. É o que diz o irmão Brana. Então o Pai pôs seu próprio nome, o qual é Jesus, em seu Filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa, ele é onde Deus escolheu para pôr seu nome. Agora, escuta, Brana dizendo, Deus nunca pôs seu nome em mim. Eles querem lutar com isso aqui, dizendo, o irmão Brana está dizendo que Deus não pôs o nome dele em Brana, então não é novo nome. Você tem que olhar o que Deus está falando, o que Brana está falando. Deus nunca pôs o seu nome, porque o nome de Deus foi posto no Filho. Por isso você tem que guardar isso. O nome de Deus está no Filho, o nome do Pai está no Filho. O meu nome está nos meus filhos. O nome do Pai está no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, eu sou um Pai visível e os meus filhos são filhos visíveis. Mas Deus é um Pai invisível e tem o Filho visível para poder te mostrar o Pai invisível. Quem me vê, você quer ver o Pai? Tem o visível para poder dizer, olha em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então guarda isso, olha. Irmão Brana diz, Deus não pôs seu nome em mim. Por isso que
Por isso que o novo nome não é Jesus. Jesus é o nome. Deus não pôs o nome Jesus em Brana. Ele está falando aqui, vou bater bem nisso, porque as pessoas formam certas doutrinas e combatem a palavra e vão pagar por isso. E vocês que ovacionam, os pregadores que falam que o novo nome é a palavra, é o verbo, e vocês batem palma, é engraçado. O nome também era maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, mas ninguém sabia o nome. O nome era Eu Sou, era Senhor, mas ninguém sabia o nome. Um dia ele nasceu, quando nasceu, se materializou, o seu nome será Jesus. Agora já tem o nome? Agora tem. Agora o seu nome é Jesus. Amém? Então você vai ver que o novo nome é a mesma coisa. Vem através de adjetivos. Palavras que mostram a qualidade de Deus, as qualidades do nome. E aquelas são a qualidade do novo nome. O verbo. Jesus não foi conhecido também pelo verbo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João, capítulo 1, verso 1. Verso 12, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É verbo, mas verbo não é nome. Você tem que encontrar, o nome é Jesus. Agora Deus não pôs o nome Jesus em Brana. Deus pôs o novo nome de Jesus. Não o nome Jesus. Ele pôs um novo nome. Por isso, irmão Brana diz, um gentil levará o seu nome. E também Abraão restaurado 45, ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Se o irmão Brana dissesse assim, HM faz parte do novo nome, irmão, já está revelado, mas Deus falou para ele, não diga para ninguém. Então eu vou simplesmente mostrar uma parte. Eu posso não entender muito de adjetivo, substantivo, eu não lembro nem se eu estudei isso na vida. Agora, estudando a mensagem, procurando, que eu vou começando a ver se eu aprendo alguma coisa. Mas é tão importante isso daqui, eu posso me humilhar diante de vocês, dizer que não sei, estou aprendendo, mas me prove ao contrário. Com todo o seu aprendizado, me prove ao contrário. Aqui está dizendo que Deus nunca pôs o seu nome em Brana. Quando chamaram Brana de Jesus Cristo, ele parou até de pregar. Deus não pôs o nome dele em Brana. Mas também ele não falou, pois foi o novo nome. Ele deixou para outra mensagem para dizer, HM faz parte do nome de Deus. Então procura HM no nome de Deus em Yehoshua, procura o HM no nome de Deus em grego, em Ésous. Procura HM no nome de Deus em latim, em português. Você não vai achar, porque não há HM ali, porque o HM é para o gentil. Um gentil levaria seu nome. O HM faz parte do nome de Deus. Eu tenho que ficar sempre repetindo isso. E irmão Brana vem e diz no parágrafo 153 ou 157, Abraão restaurado, ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Quando Jeová Deus estava na carne do carpinteiro, o que ele disse? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas ele chamava Jesus. Agora aquele mesmo Jeová que está sobre mim, chamando Jesus, ele diz, Jeová está aqui nesta noite. Se você não perceber isso, e Jeová tem que estar num corpo. Se você quer ver, olha num corpo, porque Jeová é espírito. E até a palavra Jeová não é correta, irmão Brana. Ensina isso no primeiro selo. Você sabia que eles não sabiam o que significavam aquelas 4 vogais? E então começaram a soletrar Jeová, Yahvé. E ele diz para um irmão teólogo, você sabe que isso não é certo? Então, não sabia o nome.
até que veio o nome Jesus. Não sabia o novo nome. Primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era. Na hora do sétima era, é sétimo selo, sétimo trovão. Agora é hora de você saber o meu novo nome. HM faz parte. Então eu chego ali, irmãos, completa o nome. Eu te dou assim, completa o novo nome. Vou te dar, completa. Pontinhos, HM. Entendeu? Pontinhos, HM. Completa para mim a frase. Se você colocar GRAM, você mesmo sabe que não dá certo, dá 6, não dá certo. Você é obrigado a colocar ali BRAM. Complete a frase, HM faz parte. Eu não posso te falar o nome, mas eu vou simplesmente jogar isso para você, faz parte. Eu vou deixar nas entrelinhas para você, mas a minha esposa, eu escrevo para ela escreve para mim, e quando ela me manda uma carta, nas entrelinhas eu sei o que ela queria dizer, ela não podia falar tudo na carta, que eu poderia ler perto de outras pessoas, então ela não falaria, ela deixava aquilo ali nas entrelinhas, e é isso daí que ficou o novo nome, o sétimo selo ficou nas entrelinhas. Mas você lendo a carta de Brana, do novo nome, quando ele escreve os selos, os trovões, para a esposa, e a esposa lê, e diz, é isso aí mesmo, já sei o que é. É simples, mas você tem que ter eleição para isso. O que é que faz você ver o nome de Deus? E o que faz você ver o novo nome de Deus? O único lugar provido por Deus para adoração, aqui quase no final, ele nunca pôs na igreja o seu nome, metodista, batista, católica, mas ele colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel, ungido. E o nome está na palavra. Seu nome é a palavra, e o nome está na palavra. Se o nome está na palavra, o novo também tem que estar na palavra. O seu nome é a palavra, mas eu tenho que saber qual é esse nome, porque palavra é apenas um adjetivo. Amém, amém. É cada coisa que a gente vê, que o profeta ensina. Ele diz assim, o nome está na palavra porque ele é a palavra, amém. Então o que é ele? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. A palavra interpretada, você tem que pegar a palavra, interpretar. Agora a palavra só pode ser interpretada pelos profetas. A palavra não é de particular interpretação. Somente os profetas podem interpretar a palavra de Deus, diz São Pedro. Então você pega a palavra do Velho Testamento interpretada pelos profetas, quando chega na boca do apóstolo São Pedro, eu não sei quem é eu sou, mas Jesus diz, eu sou a porta. Bom, então, aquilo que Moisés estava falando aqui, ele falou para Moisés lá, olha se dá para você ver, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele falou para Moisés que ele não podia, o meu nome é eu sou. Mas esse mesmo que está dizendo aqui, eu sou a porta, ele chama Jesus. Era o nome dele lá. Era esse nome que Deus tinha em si, em mente. Humano, nome humano. Por isso que o novo nome é humano. Por isso que quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu com um novo nome, irmão Brandes, será revelado nos trovões do primeiro selo, está tão claro, que assim como o nome você ficou conhecendo, quando interpreta-se os selos, e os selos é interpretado por um profeta,
porque é revelado pelo Cordeiro, mas dado nos dias de Leão. E abriu, revelou, deu só para o sétimo anjo. Só ele sabe, porque ele é o sétimo. O meu nome está nele. E aí eu vou te dizer, o meu novo nome está nele. O nome que os gentios esperam nesse dia final está nele. Estou tirando um povo dentre os gentios para o meu nome. Não é para o nome Jesus, é para o novo. Amém. Isso daqui é só para eleito, né? Mas eu queria dar essa palavra para quem fica ao lado de quem fala, novo nome é a palavra, a igreja pula. Novo nome é o verbo, irmãos, a igreja pula. Vocês não sabem onde você está pulando. Vou te mostrar aqui, o irmão Brana diz, na era de Pérgamo, parágrafo 166, no meio do parágrafo, ele diz assim, ó, aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Você sabe qual que é a palavra? Como está aqui? Seu nome é a palavra. Você sabe qual é a palavra do dia? Aquela palavra que se materializou. Aquela palavra que se fez carne no entardecer, como foi feito no amanhecer, através da virgem, veio no entardecer através do leão. Mas se você não pode ver isso, você vai falar contra esta revelação. Você tem que saber, o seu nome é a palavra, mas como chamou a palavra? Como chama a palavra? De Apocalipse 10, de 1 a 7. Como chama a palavra? Aquela palavra é brana, é sétimo anjo. E por isso que Cristo desceu do céu, no capítulo 10, verso 1, e ele pisou na terra, estava no nome brana. Pisou no mar entre povos, nações e línguas, gentios. Com o pé direito ele pisou no mar, mas com o esquerdo ele pisou na terra. Ele falou, pisou entre as nações, mas estava numa carne, num homem, num profeta, para poder mostrar para nós que seu nome é a palavra. E a palavra dos dias de João Batista, como chamava o verbo nos dias de João Batista? Como chamava a palavra nos dias de João Batista? Era Jesus. Como chamou a palavra nos dias do entardecer? Era brana. Você pode vir com os adjetivos, mas se você não sabe do nome real, quando manifesta, você sabe das características do nome, ó, ele é o verbo, ele é a palavra, sim, mas e agora, você já sabe o nome? Porque ele era verbo e palavra no Velho Testamento também, mas ele veio mostrar seu nome no Novo Testamento. Ele era verbo e palavra durante as eras, mas veio mostrar seu novo nome na revelação dos selos e dos trovões. Será que não dá para enxergar isso? Como é que está aí, meu irmão? É bom que a gente termina logo, né? E quando eu falo que é logo, ainda vai 15 minutos. Quarto selo, 312, agora em Apocalipse 19, não apenas ele está se aprontando, mas Cristo está aprontando para encontrá-lo. Ele está falando, não só o anticristo está se aprontando, aquele que é contra Cristo, contra a palavra do dia era Deus em brana. Se você for contra, como a palavra do dia era o Pai em Jesus, ali estava a palavra. Se você falasse contra Jesus, ser o nome de Deus naquele dia, e lá tinha Anás, Caifás e os demais pregadores que não aceitavam a interpretação do Espírito Santo. Eles não aceitavam, mas eles estavam perecendo, cada dia perdido, cada dia mais, e foram para o inferno, diz o irmão Brana. E eram religiosos, não era diferente do povo de hoje. E Jesus veio para o que era seu, e Jesus veio no meio dos judeus, os judeus rejeitaram. Agora Deus vem como um gentio no meio dos gentios, os gentios o rejeitam. Da mesma forma que os judeus rejeitaram ele lá atrás no nome, os gentios rejeitam no novo nome.
E o novo nome é para rapto, o nome é para salvação, cura divina, o nome é tudo que você precisa, está no nome. Agora, fé para rapto não está no nome. Se estivesse, não precisaria revelar 7 trovões. Irmão Brando diz, fé para o rapto está nos trovões. Mas ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Amém? Agora, isto é para lá de bom, mas Cristo está aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser quente e pesada. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo está reunindo os seus, não nos 4 cantos da terra, porque em Apocalipse 19 nós não estamos aqui mais, nós estamos lá. Aqui estará só o remanescente, as virgens nécia, e os 144 mil judeus que durante o período do milênio encontrarão o ministério de Moisés e Elias. Mas aqui está Cristo, está reunindo os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um remanescente pequeno. O que ele está fazendo? Ele os está reunindo dos 4 cantos do céu. Porque a igreja já subiu nesse tempo, ela sobe. Apocalipse 10, de 1 a 11, termina. É rápido, filho. Tem que dar arrebatamento. Porque aí vai entrar as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que é para os judeus, mas tem que terminar conosco. E essa mensagem aqui da noiva nesse dia final, da esposa, esta mensagem está terminando, encerrando o ministério. Não é o ministério de um grupo de homens. Um grupo de homens, cada um quer ser o cabeça. Deus não está pensando nisto. Deus dá a sua palavra e aquela pessoa prega a palavra e Deus olha por aquilo porque ele fala através de um, porque 2 já confunde, quanto mais um grupo de ministros. Não dá para vocês perceberem agora que Deus está te preparando para o rapto? Você sobe com um novo nome para poder descer em Apocalipse 19 e reinar o milênio. Novo nome. Esses daqui, Apocalipse 19, está descendo, não está subindo não, está descendo. Eles foram preparados através do alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus agora nos chamando para a festa no céu, que é a festa das bodas, porque as bodas já aconteceram, o casamento feito pelo ministério do Filho do Homem, provando sua palavra, 236, e o ministério do Filho do Homem foi Deus no profeta, pregando essa mensagem para fazer o casamento, para nós casarmos com a mensagem. A revelação é o esposo, diz o profeta. Você tem que casar com a palavra revelada, porque é o esposo. Você se submete ao que ele diz nos selos, nos trovões, você se submete no que ele diz. Ele diz assim, ó, o 7º não foi aberto, mas dentro do 7º mesmo ele fala assim, aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo. E ele voou para mim. Precisa de abrir mais? Oh, meus irmãos, foi o tempo, filho, foi o tempo que nós éramos ignorantes a esse respeito. Deus já revelou tudo isso. Ele mesmo quem disse. Era aquele 7º anjo quem tinha o 7º selo. E aquele 7º anjo era a teofania de Brana, porque o 6º anjo já tinha manifestado em Wesley. Agora era a teofania do 7º anjo. Ele diz, voou para mim. Por isso que essa mensagem agora, a teofania nossa, tem que voar para nós, se nós somos da noiva. Nós ouvimos a mensagem, João pregou, nós ouvimos a mensagem, nós cremos na mensagem de João, não de João, Antônio, Pedro, Manuel, Sebastião, de João, não de um grupo de homens, um grupo de pensadores. É uma mensagem para poder te preparar agora nessa hora final, que é a chamada final, é a mensagem do profeta. Eu não tenho nenhuma mensagem minha. Cada vez que eu chegar nesse púlpito, eu tenho que pegar livro do profeta para ler para vocês. Tudo que está aqui é tirado do busca, para você saber que está aí dentro da mensagem. Agora, por que não crê? Por que não aceita? Porque não são predestinados para a vida. São predestinados, sim, para falar contra. São predestinados.
Eles são predestinados como o faraó foi predestinado. Eles chegam um tempo, enaltece o nome de Deus, e depois eles mesmos chega o rei, fala contra. Foi isso que Deus fez lá no Egito, e fez maravilhas para que o povo conheça o meu nome. Ele fez maravilhas para conhecer que o Deus de Moisés é que era Deus. O faraó chegou a confessar: ele é Deus. O Deus de Moisés é Deus. Mas depois que morreu os primogênitos, depois que destrói tudo, o centurião no pé da cruz diz: este verdadeiramente era filho de Deus. Depois que ele morreu, depois que você foi uma testemunha contra a palavra, mas Pedro falou antes: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és. Não era, tu és. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais este momento de refrigério na alma, por saber da sua palavra, que o nome é expressado quando o Senhor manifesta em carne, quando o Senhor manifestou no anjo que guiou Israel na frente de Moisés. O Senhor manifestou naquele anjo Josué. O Senhor manifestou no Espírito Santo, na igreja. Era o Josué do dia, depois de Moisés, Cristo, ter dado suas leis, suas maneiras, o Sermão do Monte e quantas coisas mais. Daqui a pouco o Espírito Santo cai no dia de Pentecostes, com a maior liberdade. Tivemos leis durante 7 eras da igreja, Senhor, porque não pôde ter revelação. Tivemos leis, tivemos o ministério de Moisés até na primeira e segunda etapa do seu profeta, mas na terceira etapa do seu profeta veio o ministério de Josué. Por isso ele queria pastores Josués, que pudesse pegar a mensagem do seu dia e semear essa mensagem para o povo, para guiar esse povo e para ensinar esse povo a não blasfemar. Não levante contra o anjo, porque o meu nome está nele. E nós sabemos, Senhor, que o seu nome hoje, que é o novo nome, esteve num homem, William Marion Branham. Obrigado, Senhor, pela luz, pela revelação da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar.